Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou estar trazendo o bojo perfeito, porque eu fiz uma procura aí na internet, né, no YouTube, tem muita receita de bojo, mas eu encontrei o que é para mim a receita perfeita de bojo, tá? Eu já fiz esses dois aqui, um maior e um menor. Então, essa receita aqui, dessa base aqui, é da Natália do Vale. Não sei se do início é dela mesma, foi ela que criou ou ela pegou de alguém, não sei, mas eu encontrei lá no site dela, tá? O link do canal da Natália do Vale vai estar aqui embaixo na barra de informações, tá? Então, essa receitinha é perfeita. Eu já fiz, já testei, já provei em mim, eu adorei. E agora eu vou estar trazendo aqui para você, tá? Com dicas de como fazer. Tudo funciona na altura, na largura, então depende do tamanho que você fizer a sua correntinha do início e quantas carreiras você fizer aqui, então, para a largura, tá? O bojo é muito legal porque você pode adaptar para muita coisa, né? Para roupas, para biquínis, para tudo que você quiser, né? Top, blusas maiores, vestidos, para tudo. Então, gente, muito, muito importante, né? Ter uma receitinha assim perfeita de bojo. Se você já tá gostando, gente, para ajudar o canal a crescer, deixa o seu like, tá? Vai lá, se inscreve então no canal, ativa o sininho, compartilha e também deixa comentário aí na barra de informações aqui embaixo do vídeo. Deixa comentário, vai me visitar lá no Instagram, todos os links estão na barra de informações, tá bom? E a gente vai lá agora para nossa aulinha aqui do bojo perfeito. Então, antes de começar, pessoal, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui sobre o tamanho. Esse tamanho aqui parece ser muito, muito grande, mas não é, né? Porque esse tamanho aqui é para mim, tá? Eu fiz 8 carreiras de um lado e 8 carreiras do outro. Esse aqui eu já fiz 6 para um lado e 6 para o outro, tá? Esse tamanho aqui meu, claro que ele cobre todo o seio, tá? Eu fiz assim um bojo bem comportado, então depende de como você gostar e de como você quiser. Se você estiver fazendo uma blusinha ou um biquíni, né? Que aí você vai fazer menor. Aqui eu fiz o bojo como se fosse para fazer uma blusa, né? Então eu queria mais comportado, eu fiz cobrindo o seio todo, tá? O meu seio aqui que eu comprei, né? Vocês entenderam aí o código? Então, gente, eu não gosto, um pelinho do meu gato, eu não gosto de que fique muito aparente, tá? O seio. Então, depende do gosto de cada um. Eu fiz assim, bem maior, olha só. É muito legal porque até as diminuições são perfeitas aqui, né? Você tem esse bojo para entrar o seu seio, casar certinho com o seu seio aqui. Então, esse aqui é um tamanho que eu fiz para mim, tá bom? Eu fiz aqui um outro tamanho menor, né? Eu comecei com 20 correntes e aqui eu comecei com 24, tá? Só tem 4 correntes de diferença e mais duas carreiras a mais aqui nesse maior, tá bom? E você pode adaptar como você quiser. Uma pausa aqui no vídeo só para falar para você que eu não vou falar de forro nesse vídeo, mas claro que você pode forrar o seu bojo e eu vou preparar depois um outro vídeo para estar explicando como forrar também o bojo. Sobre o material, aqui para os dois foi fio 100% algodão. Eu trabalhei com a mesma agulha, essa aqui, tá? A agulha número 3 milímetros, porque eu peguei 2 fios que sejam compatíveis, né? Que no novelo tá escrito ou 2,5, 3 ou 3, 3,5. Então, eu utilizei a mesma agulha para fazer os dois, tá? E para o tamanho, gente, como eu já falei, depende do seio da pessoa que vai usar a blusa, que seja para você, a roupa que você for fazer ou o biquíni, né? Para você ou para a sua cliente. Depende da largura e da altura que a pessoa quiser, tá? O quanto a pessoa quer cobrir ou não os seios, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar para esse terceiro bojo uma cor diferente. Vou pegar o azul, tá? Para depois eu poder sobrepor um em cima do outro, para você ver a diferença. Então, eu vou trabalhar com esse novelo aqui, olha só. É um novelo de uma marca daqui, né? Que eu acho que não tem no Brasil. É 100% algodão, tá bom? Aqui, 100% algodão. A agulha indicada nele é 2,5 ou 3. Eu vou trabalhar com a agulha número 3, tá? 3 milímetros.
Eu vou fazer esse bojo, o terceiro, menor, tá? Para você ver os três tamanhos, então fazer comparações. Esse aqui eu vou começar com uma correntinha com 18 correntes nela, tá? Então, você começa a sua correntinha, insiro a agulha, dou uma apertadinha aqui e vou começar a minha correntinha. 1, 2, 3. Eu tenho aqui as minhas 18 correntes, tá? Terminei minha correntinha. Uma outra dica que eu dou para você aqui, enquanto eu tô lembrando, é que em função do tamanho que você for fazer, você pode diminuir ou aumentar, né, essa correntinha, faz sempre números pares, tá? Eu fiz aquela maior com 24, a média com 20, essa aqui com 18. Por quê? Porque quando você for fazer os seus acabamentos aqui, sabe, aqui, sempre aqui, esse ponto telinha, se você tiver números pares, é melhor, porque dá certinho aqui em cima, tá? Então, tá aí a dica e vamos começar. Você fez, então, 18 correntes, né? Eu fiz. Você vai vir fazer o seu ponto alto, pega uma laçada e conta 5, tá? Você vem na quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Você vem na quinta, eu pego só um fiozinho, tá? Aqui, uma argolinha. E você vai fazer, então, seu ponto alto. Depois, você continua, você vai fazer até o final só pontos altos. Eu não vou repetir muito para o vídeo não ficar muito longo, tá? Se você tiver uma dúvida, você volta no vídeo. Você vai continuar pegando um fiozinho, fazendo só pontos altos até o final. Então, eu cheguei aqui no final, só tá faltando o último ponto, tá? Com o último ponto aqui, você vai ficar com 15 pontos. Por quê? Quando eu fiz aquele branco com 24 e comecei na quinta correntes, eu fico com 21, quer dizer 3 pontos a menos, né? Porque os outros 3 correspondem ao primeiro da base, né? Do início da sua carreira. Quando eu fiz com 20 correntes, eu fiquei com 17 pontos, né? Aqui eu comecei com 18, eu fiquei com 15, tá? Eu ainda não fiz o último aqui no final, porque aqui no final eu vou colocar o ponto de número 15 e vou colocar mais 3. Então, nesse último ponto aqui, você vai colocar 4 pontos altos. Vamos lá. Então, aqui dentro, espero que vocês estejam vendo bem, eu vou pôr, né, tem que dar uma seguradinha aqui com o dedo para poder conseguir colocar mais facilmente. Então, um ponto, o outro ponto alto, segundo, de novo no mesmo buraquinho, então, o terceiro, e agora o quarto aqui no mesmo buraquinho, no último ponto, quarto. Quando você terminar os 4, você faz uma corrente e vai fazer no mesmo buraquinho 4 de novo, tá? Para poder começar o outro lado. Aqui eu já vou escondendo esse fiozinho do início, tá? Então, 4 pontos altos aqui nesse mesmo buraquinho. 2, 3 e 4. Quando você terminar, então, os seus 4 pontos aqui dentro do mesmo buraquinho, já pro outro lado, né? Para poder dar essa voltinha, você vai fazer agora toda a sua carreira, como no início, só ponto sobre ponto, tá? Você vai pegar uma laçada, vai esconder já o fiozinho, a linhazinha do início, já aqui, aproveitando. Você vai vir no primeiro ponto aqui e vai fazer o seu ponto alto. E vai ser assim até o final, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Lembra que no início aqui você pegou só uma argolinha, agora desse lado tem as duas aqui, tá? Para ficar um pontinho colado no outro, tá? Um ponto alto aqui. E você vai fazendo assim, ponto alto sobre ponto alto até o final aqui, tá?
Quando você chegar, assim, uns 2, 3 pontos do final, que ainda sobrar esse fiozinho aqui do início, você já pode colocar ele para trás ou até cortar já, tá? Aqui. E continua, né, terminando aqui os seus pontos altos até o final da carreira. Meu antepenúltimo. E o meu último ponto aqui, não pode esquecer, senão não fica reto, tá? A carreira em cima da primeira correntinha aqui de cima do primeiro ponto, tá? Aqui em cima. Faz o seu ponto alto para ficar retinho aqui do lado, tá? Aí você vira o trabalho, sobe 3 correntes e continua, né? Não faz o primeiro aqui, né? Que já é o primeiro ponto. No segundo aqui, você faz ponto alto sobre ponto alto, igual. Você vai fazendo pontos altos sobre pontos altos até o final. Até o final aqui, você faz até a voltinha daqui, desses aumentos que você fez no início, tá? E quando chegar aqui no último ponto, aqui na corrente, aqui onde tem o buraquinho de cima, aqui eu encontro você aqui, tá? Para mostrar como que eu faço os aumentos a partir da segunda carreira. Eu cheguei aqui no final, fiz ponto sobre ponto e aqui foi o último ponto antes da minha corrente que tá sozinha aqui em cima, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é quando você estiver fazendo, aqui eu tô na segunda carreira, tava desse lado onde você fez a primeira carreira. Eu gosto de marcar, tá? Aqui no início eu pego o marcador ou uma linha, um pedaço de linha de outra cor, se você não tiver marcador. E eu marco porque eu sempre gosto de ficar com esse lado aqui pro lado direito, tá? Então, eu marco. Agora, nós estamos na segunda carreira, tá? Cheguei aqui em cima. E como que vai ser? Esse aumento aqui vai ser o mesmo até o final. Mesmo se você fizer 10, 15 carreiras, sempre vai ser esse mesmo aumento aqui, que é dois pontos altos aqui dentro do buraquinho que se formou quando você fez a corrente sozinha, tá? Ponto alto, você vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos, faz uma corrente, mais 2 pontos altos. Dentro do mesmo buraquinho aqui, tá? Aqui tá parecendo ser grande, mas depois fica menor, gente, porque você tá trabalhando, quando a gente tá trabalhando, puxa um pouco, né? E depois desse 2 pontos altos de um lado, separado por uma corrente mais 2 pontos altos, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Pegar aqui o primeiro em cima do primeiro ponto alto aqui da carreira, fazer um ponto alto e você vai descendo sem fazer aumento nenhum, ponto sobre ponto, como você fez desse lado aqui, tá? Você vai fazer ponto sobre ponto até embaixo de novo. Cheguei aqui no final da carreira, falta só o último aqui, tá? Olha só, já vai ficando, né, fechadinho aqui com a forma já do bojo certinha, tá? Aqui no último ponto, então, vem buscar aqui, né, no último ponto, na cabecinha do ponto, não esquecer, tá? O ponto do final da carreira. Aí, você vai virar, vai fazer as 3 correntes para começar e representar o primeiro ponto da carreira, vem no segundo ponto e faz de novo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. E vai ser sempre assim, pessoal. Eu não vou repetir para o vídeo não ficar longo demais, tá? Mas porque é a mesma coisa. Você vai fazer ponto alto sobre ponto alto até aqui. Quando você chegar aqui, aqui dentro, você vai fazer 2 pontos altos separados por uma corrente, mais 2 pontos altos, para iniciar depois ponto sobre ponto e ir fazendo assim até você terminar, tá? Com 6, com 8, com o número de carreiras que você quiser, sempre o mesmo aumento aqui. 2 pontos altos separados por uma correntinha e 2 pontos altos desse lado, tá? Vai ser assim até o final. Uma outra dica é tipo mais uma informação, né? Se você for fazer o bojo para tipo biquíni, eu dei uma pesquisada e tem um fio que é muito conhecido, por exemplo, fio Verano da Círculo,
que é feito, né, para essas peças e para biquíni, por quê? Porque ele é mais leve, ele estica, tá? Tem uma elasticidade, fica legal para fazer biquíni, fica mais leve quando você molha, tá? Mas eu sei que a maioria das pessoas fazem muito com fios normais, tá? Fios de algodão. Até porque esse fio verano é mais caro, pessoal, tá? E eu terminei aqui o meu bojo, eu fiz 6 carreiras completas. Quando eu digo completa, eu quero dizer indo do lado e do outro, né? Daqui pra cá eu conto uma carreira, tá? Porque se você começar, se contar a partir daqui, do meinho, da correntinha que você fez, fica 6 para um lado e 6 para o outro. Como essa aqui. E olha a diferença, gente, do tamanho dessa base. Sem contar o acabamento. Olha a diferença. Vou pôr em cima para você ver melhor. Tá? Certinho aqui embaixo. Olha a diferença, tem 2 carreiras acima maior, sendo que essa, a única diferença é que eu comecei esse bojo com 20 correntes e que nesse eu fiz com 18 correntes. Só isso, só tem 2 correntes a menos, tá? Porque esse fio aqui é o mesmo que esse, tá? A mesma espessura que esse. Fica uma diferença muito grande, né, em função do que você fizer. É por isso que é muito importante fazer a amostra. Eu sei que é chato, a gente às vezes acha que perde tempo, mas não perde, pessoal. Se você tiver assim 3 tamanhos, né, para fazer, se você for vender, é muito bom, né, que você já tem uma ideia aí para sua cliente para provar, né, faz um de cada. É muito legal fazer assim, né, ter a amostra. E agora a gente vai começar o acabamento. Eu vou mostrar para você como eu fiz esse acabamento aqui, tá? Da borda. Você pode fazer, claro que tem 1000 acabamentos, né? Você pode fazer como você quiser, mas eu vou te ensinar esse aqui, tá? Que eu fiz. Eu terminei a minha 6ª carreira aqui. Eu vou virar o meu trabalho, vou subir 2 para dar altura de um ponto meio alto, 2 correntes. Vou fazer a terceira, por quê? Porque vai contar como ponto de separação entre um ponto e outro. Vou pular um ponto, vou vir aqui, então, no segundo e fazer um ponto meio alto, tá? Vou fazer uma corrente de separação, pular um ponto aqui na base, vi no segundo, eu dei uma laçada, tá? Se você ainda não souber ou for iniciante, você dá uma laçada, vem no segundo ponto, vai, puxa e passa tudo através das 3 argolas, tá? E você tem um ponto meio alto. Vai fazer assim até aqui em cima, tá? Antes do meu buraquinho aqui, onde tem a corrente sozinha, sempre ponto meio alto separado por uma corrente. Eu cheguei aqui, ficou só sobrando aqui um pontinho, tá? Deu certinho aqui, ficou sobrando um pontinho. Então, o que você faz? Uma corrente e vem fazer um ponto meio alto dentro desse buraquinho, tá? Para completar o seu pontinho aqui. Aí, você vai fazer como um V, né? Um ponto V. Você vai fazer uma corrente, vem fazer no mesmo buraquinho um ponto meio alto. Tem um V aqui dentro, tá? Lá no meio. Faz uma corrente. Como você fez aqui, você vai fazer aqui para ficar igual. Então, você pula o pontinho primeiro, faz o seu ponto meio alto aqui para ficar com os 2 lados iguais, tá? Olha, tem um ponto aqui, um pontinho pro lado aqui, um pontinho V aqui, que são 2 pontos meios altos separados por uma corrente, fez igual do outro lado, e agora continua fazendo ponto meio alto separado por uma corrente até o final, igual o outro lado, tá? Pulando sempre um ponto, fazendo uma corrente, pulando um ponto e fazendo meio ponto alto até o final dessa carreira também. Quando você começa o seu trabalho aqui no início, na correntinha com números pares, dá tudo certinho. Olha, você chega aqui, fica um ponto aqui e aqui o último que é o ponto que você subiu ou a correntinha que você subiu, né? Com 3 pontos aqui, 3 correntes. Então, você vai fazer a sua corrente e o último ponto pula esse e vem aqui no ponto do canto. E deu certinho, tá? Quando chegar aqui,
para continuar o meu ponto fantasia aqui desse bojo, vou explicar para você, eu vou subir de novo 2 correntes. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, como eu fiz aqui do amarelo, tá? Para ficar assim pequenininho, vou fazer um ponto meio alto aqui dentro do buraquinho, tá? Dentro desse buraquinho, um ponto meio alto. E depois eu vou vir no próximo buraquinho aqui dentro e vou fazer um ponto baixíssimo para ele deitar aqui, tá? Subo 2 correntes de novo, faço um ponto meio alto aqui dentro, lá onde você fez o ponto baixíssimo, dentro dele mesmo, você sobe 2 correntes e faz um ponto meio alto. Vem aqui no próximo espaço e faz o ponto baixíssimo para deitar esses 2 pontos aqui, tá? Vai ficando assim. De novo, mais uma vez, sobe 2 correntes, vem fazer dentro do mesmo buraquinho um ponto meio alto. Vai no próximo espaço, faz um ponto baixíssimo, tá? E sempre assim, até aqui em cima. Quando chegar aqui em cima, eu mostro pra você como que a gente faz. Cheguei aqui, olha, no antepenúltimo quadradinho aqui, que eu já subi o meu ponto meio alto, vou vir aqui, então, fazer o meu ponto baixíssimo, tá? E aqui na minha frente, né, eu tenho o Vzinho. Então, como que eu vou fazer? Vou subir igual, então, 2 correntes, fazer o meu ponto meio alto aqui, vou vir amarrar ele no meio do Vzinho, com ponto baixíssimo, vou subir de novo 2 correntes, né? Fazer o meu ponto meio alto e vou vir no próximo, né? Continua igual, você vem no próximo aqui e faz seu ponto baixíssimo, sobe 2 correntes, vou fazer mais esse aqui para você, meio ponto alto. Venho, continuo aqui com ponto baixíssimo. Vou mostrar para você agora como fica aqui o meinho em cima, olha só. Tá vendo? Não muda nada. E, por exemplo, se você for fazer um biquíni, aí aqui em cima você vem amarrar aqui no meio do ponto Vzinho de cima o seu cordãozinho aqui, tá? Aqui desse lado, depois que você terminar, a vida segue normal, gente. Você vai continuar fazendo o mesmo ponto até aqui embaixo, como você fez desse lado aqui. E tem dica aqui nesse vídeo que não acaba mais. Olha só, quando eu chegar aqui no último ponto, tá? Aqui, você não vem aqui dentro. Para ficar mais certinho ainda, você vem aqui na cabecinha do ponto daqui, tá? Do terceiro aqui. Você faz o ponto baixíssimo aqui dentro, tá? Para ficar certinho. Aí, você terminou o seu bojo. Eu terminei o meu bojo, espero que você tenha gostado. Eu vou mostrar aqui, olha só, os 3, né? Eu vou pôr um em cima do outro para você ter uma noção de quanto tem de diferença de um para o outro. Olha, aqui tem quase 3. Esse que eu comecei, né? Com um bojo com 24 correntes. Olha só, aqui embaixo certinho, ficou com 3 carreiras de diferença, tirando o acabamento aqui, olha, 1, 2, 3 carreiras de diferença. Aí, eu coloco o terceiro que eu fiz aqui, eu já mostrei a diferença para você, né? Que ficou com 2 carreiras de diferença em relação ao amarelo, olha só. Gente, eu tenho fio para todo lado. Por quê? Porque eu não sei ainda o que eu vou fazer de tanto bojo. Eu vou deixar um de amostra, com certeza, mas aí depois eu vou decidir se eu faço um top ou biquínis. Então, eu deixo aqui tudo, os fiozinhos tudo ligado nos novelos, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficar parecendo assim a menina pidona que vive pedindo like, né? Deixa o teu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, pessoal. O vídeo fica assim, o YouTube entende que o vídeo é legal, então ele compartilha com outras pessoas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário e o like, tá bom? Para o canal crescer, para estar me ajudando a trazer mais vídeos para você. E muito importante, eu vou estar compartilhando o gráfico, tá, desse bojo lá no meu site, gratuito, para você baixar ele. Você vai aqui na barra de informações, tem todos os links das redes sociais, site, Facebook, Instagram. Instagram é por lá, gente, que eu comunico mais, tá? Então, vai lá. E se você fizer o bojo, me marca também, tá bom? Com muito prazer, eu vou vir ver,
né, o seu trabalho também com muito prazer. Eu gosto muito de ver, né, as pessoas que me seguem lá fazendo os meus trabalhos também, aprendendo e compartilhando o crochê, essa arte maravilhosa. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Um beijão para você e até breve para outros tutoriais.